Sejam bem-vindas. Eu que agradeço por estar aqui no meio de todas vocês. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa manhã para a gente captar o que a gente tem que aprender aqui hoje e reunidas em nome do Senhor nós vamos longe. Que Deus abençoe a todas, as famílias de todas. Que Deus abençoe a nossa casa e nos dê seguimento na obra do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meninas. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 17, até o 34. Instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, vos prescrevo: não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tens? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se aquele tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Esta instrução a respeito da ceia do Senhor, Paulo ele estava relatando ali como estava acontecendo aquela ceia. Pelo que ele fala aqui, estava uma verdadeira baderna, né? Um chegava e começava a comer, enquanto se um está chegando e está se embriagando, quer dizer que ele começou antes, né? E o outro está passando fome. Então tem uma diferença aí de tempo grande.
E isso fala a respeito de se chegar, se assentar e não compartilhar, e não ver quem está do seu lado. Então, às vezes, nós não queremos enxergar, né? Nós vemos, mas não enxergamos. E conhecer essa parte do nosso irmão para partilhar é muito importante. E conhecer não é só você saber de contar a história. Conhecer é conhecer mesmo. Porque às vezes a gente pergunta, como é que você vai? Como que você tá? Você tá passando alguma coisa? E aí a gente espera que a pessoa fale, tá tudo bem, né? Para não continuar alguma história. Mas conhecer é a mesma coisa se eu falar aqui, ó, vamos lá na Vila Papel aqui em Goiânia, né? Lá acontece muita pobreza, lá tem fome, e eu leio a respeito lá de tudo que acontece lá. Uma coisa é eu conhecer dessa forma. A outra coisa, sabe o que é? É eu ir lá. Eu ir lá ver a mãe que não tem comida para dar, ver as pessoas separando o lixo para se alimentar. Então, não tem como, depois que a gente viu, não tem como desver. Quem vê, não tem como desver. E Paulo, ele é bem claro aqui em falar, espera o seu irmão. Vai se alimentar? Espera o seu irmão. Vai ceiar? Gente, é o de mais importante. O que Jesus fez antes de morrer? Ceiou. Então, é uma coisa muito importante a ceia. Agora, você tomar e comer sem prestar atenção nos seus próximos. Aí Paulo vem e fala, olha para você, julga você. Então, porque às vezes nós queremos olhar e nós queremos julgar / condenar. Porque julgar ainda tem o direito de defesa, né, Isabela? Num julgamento tem todo um contexto de julgamento. E nós não, a gente faz diretamente a condenação. Então, a ceia não é para isso. Imagina nós nos reunirmos para pior. É possível? É. Paulo está dizendo aqui que é possível. É possível reunir para pior. E quando nós nos reunimos para pior? Quando nós estamos no centro e não é Deus ou Jesus no centro. Então, nós precisamos voltar esse Jesus que partilhou o seu corpo, ele partilhou o seu corpo, né? Em favor de muitos, nós precisamos retornar para que... Não, pode ficar aí, amiga. Nós precisamos retornar para que isso seja partilhado. E aqui quando fala assim, gente, o versículo que mais me chamou a atenção, além do examine-se o corpo a si mesmo, é esse assim, ó. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, esse Deus, ele nos fala assim, olha, examine o corpo, examine você. Mas ele não fala, ó, examine e fique por aí mesmo. Ele fala, examine-se e coma e beba o cálice. Então, quer dizer que esse examinar, ele tem um depois. Ele é para a gente chegar num depois. Não é um examinar para nos condenar. É um examinar para o quê? Para que nós nos colocamos no lugar. E esse Deus é o Deus que nos disciplina. Então, ele vai nos colocar, fazer aquele scanner, né, da nossa vida e falar assim, olha, você não tá... É porque tá para cima. Tava para cima. Você isso não te inabilita os pecados, eles não inabilitam a gente de tomar a ceia. A falta de confissão, sim. Então, Deus, ele mostra, nunca é para nossa condenação. Se ele mostra uma coisa que nós estamos fazendo de errado, nós precisamos lembrar de Adão e Eva. O primeiro sentimento ruim relatado no Éden é o quê? Medo. Então, quando Deus nos mostra, não é para nós termos medo. Quando Deus nos mostra, é para nos colocar no caminho. É para nos trazer esse lugar de volta de comunhão.
E a comunhão, ela acontece quando nós confessamos. Então, esse capítulo, ele é extremamente importante, porque Paulo, ele vai falar dos dons, e ele vai falar depois para que é esses dons, porque ele é para edificação do corpo. E aí, entre esse dons e edificação do corpo, ele vai falando da ceia, ele vai falando do arrependimento, ele vai falando do que vai nos sustentar para continuar com esses dons. Gente, os dons não é pra gente. Deus não nos deu os dons pra gente. Os dons é um presente para que nós possamos partilhar. Então, se hoje nós temos um dom simples de costurar, que a dona Sirlene tem a habilidade, nós podemos partilhar ele. Um dom simples de poder pegar o telefone e ligar e perguntar e querer saber realmente, querer ver o irmão. Então, esse dom simples, nós podemos usar ele para edificação do corpo de Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui a respeito dessa ceia, que é a ceia do Senhor para a comunhão. Então, sempre o objetivo, ele vai ser a comunhão dos santos. Amém? Olá, minhas queridas. Continuando aqui, eu queria pontuar o início desse capítulo aqui. Está dizendo que a ceia deve expressar amor cristão. Então, Paulo está dizendo aqui que o importante da ceia não é o comer e o beber. Não é o que nós fazemos, e nós já podemos trazer isso também para a nossa casa. Né? O comer e o beber todos os dias. A ceia não é só o que nós temos na mesa, é o que a gente tem no coração. A ceia é para expressar o amor cristão, o amor de Jesus por nós. Não é tanto que ele disse, antes de morrer, como a Débora disse, né, como a Débora já falou aqui para nós, quando Jesus, antes dele partir, ele fez uma ceia. Mas o que importava lá? Era o pão que ele estava partindo e que os discípulos estavam comendo, os apóstolos comendo. Não é só o pão partido, é o coração. É você estar em comunhão com o seu irmão. É isso. E por isso que Paulo fala, falta isso entre vocês. Alguns comem para condenação, porque o amor que nós precisamos ter, o reconhecimento do nosso irmão, seja ele com capacidade financeira elevada, seja ele mais pobrezinho, não importa. Não importa. É um coração grato e disposto a ajudar o irmão, né? Disposto a conduzi-lo, a dizer para ele, eu estou aqui, porque quantas coisas nós passamos, e nós passamos sozinhos porque nós não percebemos o amor no outro para que a gente possa entregar aquilo que a gente tem, de tristeza, de angústia. Né? Quantas pessoas nós vemos que sofrem sozinhos por não poder confiar no outro, por não saber se aquela pessoa que ele vai entregar o que ele tem de ruim, né? Essa pessoa possa receber e aliviar o outro. Então nós precisamos pensar muito nisso. Eu me lembro quando a gente era criança, e na hora de almoçar, na hora de jantar, de lanchar, sempre meu pai ou minha mãe dizia assim, seu irmão já chegou? Espera por ele, né? Vamos comer tudo junto. Será que era só para comer juntos ou para poder conversar, para poder passar, olha, eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui. É isso que nós precisamos. É isso que Paulo nos fala. Foi isso que Jesus nos deixou. Né? A comunhão para que você possa estar junto em graça, em amizade. Né? E é isso que nós precisamos ter. Né? É o amor e não o que comer. Amém. Glória a Deus. Meninas, eu
Queria falar um pouquinho sobre a mesa afetiva, né? O Paulo Júnior, quando escreveu o capítulo desse livro aqui, ó, Carta aos Líderes, em 2019, né? Ele fala sobre plenitude. O que é a plenitude que Jesus ensinou na mesa? Por que mesa? Vamos pensar, né? Por que Jesus sentava à mesa e não ficava em pé num púlpito? Porque a mesa, ela nos aproxima. A mesa, ela te coloca na mesma linha de autoridade. Não existe ninguém acima nem abaixo. Por que a mesa? Porque na mesa eu estou próxima. Eu estou ouvindo a minha irmã. Eu estou ali perto dela, é olho no olho, é ouvir. Na mesa, eu me comprometo. Presta atenção, irmãs. Se você vai num lugar e você permanece em pé, num coquetel, e alguém começa a conversar alguma coisa, você pode simplesmente virar de costas e sair andando. Se você está numa festa e alguém senta num sofá e começa a contar alguma coisa, você simplesmente pode se levantar e sair, isso não seria uma ofensa. Numa mesa, todo o assunto que traz para a mesa, que é tratado, é necessário. Você não tem como sair fora daquela mesa. Então, por que a mesa? Porque a mesa traz intimidade. Porque a mesa traz compromisso. Compromisso. E talvez nós estamos vivendo uma geração onde a gente não quer assumir o compromisso da mesa. A gente não quer o compromisso da mesa. A gente quer ir comer o que tem na mesa. Então a Derby e a Eliane falaram que muito bem sobre a comunhão. É o comer? É o beber? Nunca foi o comer e o beber. Podemos ter comunhões profundas, uma relação profunda, íntegra, de acesso nas entranhas umas das outras, com zero de comida. Ele está falando da ceia do Senhor, do corpo de Cristo. O que significa o corpo de Cristo? É um pão e é um vinho? Não, é uma oferta de alguém que se entregou em carne e sangue em favor de quem ele sentou na mesa. A ceia nos inspira a entender a nossa parte de um todo. Existe um todo de Deus em que eu faço parte. E o DNA de Cristo corre na minha e na sua veia. E como Jesus se comportava à mesa. Ele se importava. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele sentou no poço. Ele não conversou com ela em pé, irmãs. Ele não conversou com ela em pé. Ele sentou. Quando a gente se senta, significa que a gente importa. Outra coisa importante para a gente pensar sobre uma mesa sentado. Quando Jesus sentava à mesa, vocês sabem que não existia mesa, né? Mesa física, uma mesa alta, era no chão. As mesas eram no chão. Normalmente era uma tábua colocada no chão e todo mundo se sentava. Naquela época, ainda existiam muitas guerras, muitas lutas por territórios, por espaços, e isso sempre existiu na humanidade. Alguém sentar na mesa pode lutar ou se defender? Então a mesa é um lugar onde nós não podemos estar precavidas. A mesa é um lugar de entrega. A mesa é um lugar onde estou vulnerável. A mesa é um lugar de vulnerabilidade. Por que as nossas mesas não estão santificadas? Primeiro, porque a gente muitas vezes vai na mesa só para comer, ou só para beber. Ou a gente não quer se aprofundar à mesa. Mas nós precisamos nos aprofundar à mesa. A mesa é o lugar que cura. Por quê? Porque se na mesa eu exponho as minhas questões, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas lutas,
todo mundo que está à mesa está comprometido com aquilo. É uma responsabilidade, é fazer parte de uma mesa. E uma mesa, irmãs, não necessariamente precisa ser uma mesa física. Pode ser uma mesa espiritual. Aqui nós estamos sentadas à mesa. Nós estamos ali no Zoom, à mesa, e estamos numa live à mesa. Está todo mundo sentado à mesa. Por que nós estamos sentados à mesa? Porque nós estamos buscando conhecer mais a fundo o Deus que a gente serve e a nós mesmos. Amadas, nesse livro aqui do Lugar Mais Seguro da Terra, eu queria ler algo que Paulo fala aqui. Vocês estão se reunindo para divisões, para contendas, mas isso não é de ruim. Então olha o que o Larry Crabb fala. Confusão nem sempre é algo ruim. Se nada nos confunde, provavelmente estamos aferrados a uma verdade insignificante. Amém, irmãs? As confusões são da vida. E elas não são em vão. Olha algo que ele fala aqui. Desconfie do mestre, por melhor que seja o currículo dele, que se apresente um sistema completo que explique plenamente os problemas pessoais e diga aos ajudantes cristãos exatamente o que quer fazer. Não é preciso alimentar a confusão. Sobre alguns fundamentos nem é preciso haver confusão, mas devemos esperá-la, acolhê-la, até de bom grado, enquanto investigamos o que significa viver espiritualmente num mundo não espiritual. Ou, nas palavras de Nowen, que é um autor, concentrar-se na vida espiritual. Amadas, não tem jeito de viver no presente século, na terra caída, sem enfrentar contenda, confusão, dissensão e desafio. Vamos pensar no cristianismo. Deus fez o céu e a terra, era perfeito, não havia pecado. Mas a terra caiu. O mundo é caído. E o mundo vai converter? Não. Nós seremos redimidos. Então o mundo, a Nova Jerusalém, ela é aqui e agora para nós que já conhecemos. Mas está cheio de gente lá fora que não conhece. Está cheio de gente que não conhece a Nova Jerusalém. Está cheio de gente que não entende. E nós mesmos ainda somos carne, espírito e corpo. E a nossa carne é caída e não vai se converter. A nossa carne precisa ser subjugada. É isso que Paulo está falando nesse capítulo. Se você vai para uma mesa com fome, será que ele estava falando de fome e comida, irmãos? Será que ele estava falando só de fome e comida? Eu acredito que Paulo devia estar falando além da fome e comida. Se você vai para uma mesa de comunhão, de ceia do Senhor, isso aqui nós estamos repartindo o corpo de Cristo. Eu preciso comer o pão e beber o vinho para repartir o corpo de Cristo? Não. Isso aqui é repartir o corpo de Cristo, ainda que não tenha um pão aqui físico, mas tem um pão espiritual. Quando Paulo fala de ir para a mesa com fome, qual que é a sua fome? Sabe qual que é a fome, irmãos? É que a gente quer vir para essa mesa aqui sem ler um versículo bíblico, sem ter tempo de comunhão, sem edificar a casa que o Espírito Santo mora em mim e em você. Você já edificou a sua casa hoje antes de sair de casa? É sobre isso que Paulo está falando. Então você vai para a mesa vazio, com fome. Sabe fome de quê, irmãos? Fome de tudo, de significado, de propósito, fome de carência emocional, carência afetiva, fome de relacionamentos saudáveis. Nós vamos falar tudo isso na sexta-feira lá na Assembleia Legislativa. Se você for, você vai ouvir coisas profundas. Você ganhou a entrada do nosso evento e nós preparamos um e-book extraordinário. Esse você tem que adquirir, já está lá na nossa página, no Instagram e no nosso grupo. Um e-book que foi preparado por 12 mulheres inspiradas pelo Espírito Santo, que mataram a sua fome antes de sentar nessa mesa da riqueza da mulher. Por isso,
O e-book tem o quê? Alimento sólido, que te alimenta. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Sabe por que você está aí nessa busca, no quinto marido, que nem seu não é? Porque você tem uma sede interna e uma fome insaciável. Nós estamos indo para a mesa do Senhor, sabe o que, irmãs? Cheias de carência, cheias de questões mal resolvidas. Tudo bem, é na mesa que nós vamos ser curadas. Venha, mas se alimente, alimente o seu espírito antes de vir. Beba da água viva, para você não chegar e ficar confundindo os irmãos. Porque se você vem para a mesa do Senhor, ceiar com fome e com sede. Eu tô aqui de jejum, irmãs. Quero falar para vocês que eu não jantei, tomei com fome, mas isso não está me confundindo? Pelo contrário. Por quê? Porque antes de sair da minha casa, eu enchi o meu compartimento. Eu enchi o meu compartimento, eu me alimentei do Senhor. Eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que fala nesse texto? O Senhor está falando só de comida, de vinho? O que o Senhor quer? E Deus foi ministrando no meu coração. Uma mesa afetiva. Pessoas que são vulneráveis. Irmãs, eu sou vulnerável. Sou vulnerável. Cheinha de defeitos. Cheia de defeito. Sou extremamente ativa, extremamente focada. Mas nas minhas fraquezas, Deus levanta irmãs que me ajudam como corpo. E Ele está falando aqui do corpo. Nesse texto Ele também falou de corpo. Ele falou o corpo se reúne. Sabe o que é o corpo? A Juliana, eu falo muito sobre a Juliana, ela está aqui no Zoom. A Juliana é alguém que Deus enviou para andar ao meu lado com mansidão, domínio próprio e que enxerga o lúdico. Irmãs, eu era tão focada que eu não enxergava flor, não enxergava o céu, não via a natureza. Sabe por quê? Porque eu fui treinada desde criança para ser focada. Excesso, hiperfoco, pensamentos acelerados. Eu preciso respirar fundo para sentar à mesa, para encher o meu compartimento, porque a terra é caída, a carne não vai converter, mas a boa nova é que o Espírito Santo habita em mim e em você. E habitando em mim, habitando em você. Se eu estiver alimentada, por que ele está falando assim, vai para a ceia do Senhor já alimentado? Então não vou cear? Irmã, será que ele está falando sobre isso? Você vai comer um pãozinho e um vinho lá na sua casa e chegar na ceia do Senhor já comida de pão e de vinho? Não. Sabe qual que é o pão e o vinho que Ele quer que você se alimente antes de vir? A palavra, a solitude, a comunhão com o Senhor, para que sim, a sua carne seja o quê? Mortificada. Irmãs, todos os dias temos que esmurrar as nossas carnes. Esmurrar. Sabe por quê? Porque ela é caída. Ela é caída, ela não converte. Mas a Bíblia ensina que nós podemos pegar os nossos pensamentos e levar cativos. E como que eu sei se o meu pensamento está certo ou está errado? Eu preciso me alimentar. Qual alimento, irmãs? Alimento sólido espiritual. O que Deus quer para nós é que a gente sempre esteja com a lamparina pronta, acesa. E para ela estar acesa, nós temos que colocar o quê? Azeite. O azeite é a palavra. A palavra de Deus vai encher, vai lubrificar as nossas juntas, as suas e as minhas. Vai lubrificar os nossos músculos, vai renovar a nossa mente e vai trazer para a gente o quê? O amor necessário para sentar numa mesa. A gente estava aqui vindo para a casa da Isabela, que é um pouco difícil de estacionar.
A dona Sirlene falou, eu vim com ela de carona, porque eu ainda não estou dirigindo, estou evitando dirigir. E ela falou assim, aqui não tem vaga. Eu falei, vamos orar, ué. Então nós oramos. Aí tinha uma vaga. Ela falou assim, nossa, eu vou ter que entrar aqui de ré na contramão. Nossa, eu sou louca. Eu falei, não, dona Sirlene, deixa eu falar para a senhora, eu ouço tanta loucura. Se toda loucura fosse entrar um pedacinho de uma rua na contramão de ré, o mundo era bem mais fácil. Irmãs, o mundo é muito mais fácil quando a gente coloca amor nas nossas palavras. Quando a gente entende que ainda que a gente às vezes tem confusão, dissensão, é necessário, porque é algo em nós que Deus quer melhorar. Aí o Larry Crabb fala aqui nesse livro também, O Lugar Mais Seguro do Mundo, ele fala assim, a decepção é inevitável. Irmãs, eu acho essa notícia ótima. Eu desejo que vocês se decepcionem comigo. Vou falar por quê. Porque um lugar onde as pessoas esperam que a gente não erre é um lugar muito ruim. O peso desse lugar é muito grande. E a gente vai sendo, às vezes, até idolatrado. E isso tem um peso no mundo espiritual muito forte. Então, a nossa humanidade é necessária. Por isso que eu acho muito bom o apóstolo Paulo falar por 2 vezes na Bíblia que ele ia para a Espanha e nunca ter ido. Para a gente ver que aquilo falava de um sonho dele, mas expressava a humanidade de Paulo. Ele não era totalmente revelado para ir na Espanha, porque ele não foi. E ele falou que ia. Ele falou assim, eu vou passar pela Espanha, mas ele não passou pela Espanha. Então, muitas vezes, Deus vai permitir sonhos na nossa vida para que a gente não venha a sucumbir, sabia? Às vezes eu fico perguntando, Deus, o Senhor permitiu eu sonhar de morar na Inglaterra e nunca ter morado na Inglaterra? Porque era necessário para aquele período da sua vida sonhar com aquilo para que você não perdesse as esperanças. Deus permite sonhos na nossa vida que às vezes não se realizarão. Mas por outro lado, a Bíblia diz que Ele permite sonhos, Ele coloca sonhos para realizar. E aí por que um sonho não é realizado? Porque não é o sonho de Deus para mim e para você. É o meu sonho, é o sonho da minha carne. E Deus permite que a gente sonhe, não proíbe a gente de sonhar. E aí eu queria ler isso aqui, olha. A decepção é inevitável, mais do que isso, é boa. Seguir a Cristo necessariamente nos leva a passar por períodos de decepção, pois o cristianismo refaz os nossos sonhos antes de cumpri-los. Amém? Olha só, Deus permite que você sonhe o sonho que você tem, mas Ele tem sonhos para você e para mim. E Ele permite todas essas questões na nossa vida para quê? Para refazer os nossos sonhos, para que Ele possa realizá-lo. Porém, insistir que todas as pessoas espirituais vão sofrer, não devemos destacar isso. Lógico, por quê? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Mas eu preciso ignorar as coisas velhas? Não, eu preciso conhecê-las. Porque em conhecendo as coisas que ficaram para trás, eu não vou errar mais. Se eu quero deixá-las para trás sem conhecer, sem ir lá tratar, curar, dar um olhar para as coisas que ficaram para trás, eu vou permanecer infantil, imaturo, adolescente, né? Então, o lado bom da confusão é a compreensão. Olha que forte que ele fala aqui. Pessoas confusas ouvem com mais atenção, nem sempre, porém, com mais frequência do que as pessoas cuja cabeça está feita. Amém? Então, nós precisamos dessa vulnerabilidade da mesa, de vir aqui para a nossa reunião, aprender de Cristo e não achar
que os nossos pensamentos não podem ser transformados. A vida cristã, ela está em constante transformação. Nós só vamos terminar nossa jornada o dia que nós voltarmos para Jesus. Até o meu último dia, o seu último dia de vida, nós estaremos sendo transformadas à estatura de Cristo Jesus. E esse texto nos chama a essa responsabilidade. Você vem para a ceia do Senhor com fome, com sede. Por que ele fala de embriagar? Será que às vezes a gente está embriagado só com bebida, irmãs? Ou nós estamos embriagadas de orgulho, de arrogância, de prepotência, de achismos, de suposições, de medos, de expectativas? De que você está embriagada essa manhã que te impede sentar na mesa e cear a ceia do Senhor e comer do pão espiritual e do vinho espiritual que está sendo derramado nessa mesa aqui, hoje de manhã? Sonda seu coração. Ele fala lá no final. Nós devemos fazer o quê? Sondar a nós mesmos. Irmãs, eu gosto muito de entender, isso é um defeito. É um defeito. Mas é algo que me impulsiona. Por quê? Porque quando eu passo por algum desafio na minha vida, aquilo não passa batido. Negação não é algo do meu dia a dia. Porque ser negacionista é virar uma eterna criança. Uma eterna criança que nunca vai amadurecer e nunca vai digerir o alimento que Deus quer para você hoje. O alimento que Deus tem para mim, Maria Ângela, hoje, terça-feira de manhã, aqui na casa da Isabela, não é o que ele tinha ontem, numa reunião de trabalho. Deus tem um alimento novo. Tanto é que o maná não pode ser guardado para o dia seguinte. Então, o alimento que Deus tem para mim e para você é hoje. Hoje eu estou sendo transformado no entendimento da mesa. Sabia, irmãs? Estou sendo completamente transformada nessa manhã aqui. Sabe por quê? Porque estou permitindo a minha vulnerabilidade para que o Espírito cresça, para que Ele direcione, para que Ele dê o que Ele quer ministrar. Estou aprendendo demais aqui. Isso tudo que está acontecendo aqui hoje de manhã é a vulnerabilidade de permitir que o Espírito Santo venha e nos ensine. Embriagado de quê? Fome de quê? Sede de quê? Divisões de quê? Por que estamos nos encontrando para sentar à mesa com fome, com sede, embriagadas e cheias de divisão? Por quê? Eu quero entender. Você não quer entender? É por isso que nós sentamos à mesa. E essa manhã a gente entende essa questão da mesa afetiva. Quem quer falar? Vou dar um oi aqui para as meninas que estão. Ô Simene, que bom que você está aqui, feliz de te ver aqui. Nós estamos estudando a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, falando sobre a gente esperar os nossos irmãos. A Derby falou aqui sobre a gente esperar. Eu fiquei pensando sobre esperar os nossos irmãos. Às vezes, a jornada espiritual de um não está na mesma vibe do outro. Uma das pessoas que mais me inspirou nos meus últimos 15 anos chama-se Paulo Borges Júnior. E muitas vezes eu vi no olhar dele que ele sabia que eu podia estar muito além do que eu estava naquele momento que eu estava ao lado dele. Mas ele esperou, ele esperava, ele permitia que eu passasse os meus desafios, que eu enfrentasse os meus desafios. E a presença era constante, mas não havia uma intenção em me transformar, porque quem transforma é o Espírito Santo. E isso é um exercício meu e seu. Ninguém vai poder fazer por mim. Alguém vai poder me inspirar. E sentar à mesa. Às vezes você que já tem mais alimento sólido, e o Larry Crabb fala aqui,
É muito mais fácil alguém confuso porque está aberto do que alguém cartesianamente estruturado na religião, em coisas que não podem sair do trivial. Domingo, o Júlio me chamou para dar uma palavra do Dia das Mães e quase que eu enlouqueci os teólogos, porque eu falei assim, quem foi o primeiro homem que engravidou na Bíblia? E eles ficaram apavorados. Eu falei assim, tem um homem que estava grávido na Bíblia. E eles entraram em pânico. Por quê? Porque nós podemos considerar que Eva não era Adão. Eva estava dentro de Adão. E Adão gerou a Eva. Então era uma gestação, porque Deus abriu a barriga do Adão, tirou a costela e fez a Eva. Então sim, houve uma gestação, porque ela estava dentro dele e ela não era ele. Ela era ela. Eles são semelhantes, mas não são iguais. Então sim, houve. Mas isso é uma suposição, isso é uma forma de explicar, né, que a mulher estava dentro do homem, assim como o filho está dentro da gente, mas não é a gente. Ele tem identidade própria, ele tem caráter, personalidade, um DNA único. A Eva tinha caráter, personalidade, um DNA único. E ela estava dentro do Adão. Mas a forma como ela estava não é a forma que nós enxergamos, mas ela estava dentro dele. E aí, nós podemos conjecturar? Podemos, nós temos essa liberdade de conjecturar. Mas se a gente não tiver esse ambiente de vulnerabilidade, o que vai acontecer? A gente vai achar, a gente vai querer corrigir. E nós não estamos aqui para corrigir. A gente sofre muita pressão nesse grupo, irmãs, para às vezes não deixar todo mundo falar, para não permitir que as pessoas sejam quem elas são. Mas tem dado muito certo permitir todo mundo falar dentro, na estação que a pessoa está, mesmo que seja no comecinho, ou mesmo que seja lá bastante adiantado, porque essa é a mesa que Paulo está apresentando para nós. Uns mais à frente, outros mais atrás, mas não com fome, nem com sede, nem embriagados. Às vezes com divisões, e ele fala que é saudável, mas não com fome, nem com sede e nem embriagadas. Amém? Vamos ali para o Zoom, meninas. Falar com as meninas aqui do Zoom. Quem quer falar aqui com a gente também? Nós estamos aqui no Zoom com 26 mulheres. Uau! Tem 26 lá, 4 aqui. Nós estamos com 30 no online. Quem falou que o online não é presencial? O online é presencial, né? Quem mais quer falar aqui um pouquinho? Mailene, Karine, Gláucia, Ana Carla, feliz que você está aqui, Zete, Silvinha, Roberta, Ju, Jane, Flávia, Maria Helena, Andréia. Maria Helena, Andréia, Silvinha vão estar lá sexta-feira na Assembleia, viu, meninas? Nosso evento o dia inteiro. E quinta-feira eu quero dar uma notícia para vocês. Nossos 12 palestrantes estarão lá na casa da Delcione, dando uns spoilers de sexta-feira. Então não percam, nós vamos organizar a estrutura melhor para fazer tudo ao mesmo tempo. Alguém aqui do online quer falar? De Nair? Fala, amiga. Então vou aumentar seu som aqui, pôr você na tela para as meninas do Instagram te ver. O que eu tenho para falar é uma complementação aí junto com o que já falaram, que foi lindo. Nossa, eu amo estar nesse grupo, porque eu aprendo tanto com cada uma, porque na simplicidade do falar e do agir de cada uma, eu estou sempre em aprendizado, sempre crescendo com vocês. Obrigada por isso. E o que eu quero complementar aí na fala de vocês é assim, veio para mim uma situação aqui agora e eu falei, eu vou trazer para elas, papai. A mesa existe um também. Na mesa, porque nós falamos de comunhão, né? Do corpo e do sangue de Cristo, foi falado sobre isso, que não é só comer e beber. E na mesa é quando a gente coloca... Quando a gente tem a oportunidade de sentar à mesa com as pessoas
além da gente estar no mesmo nível que elas sempre, né? Como já foi colocado e muito bem colocado pela Mariângela, a mesa tem o também, que é eu também posso ouvir melhor o meu próximo, eu também posso chorar com o meu próximo, eu também posso sorrir com o meu próximo, eu também posso discutir algo que não me agrada com o meu próximo. Eu também, então veio para mim muito forte isso para entregar para vocês. Mesa é comunhão, mesa é divisão no bom sentido de crescimento, mas é também algo excelente, não só perfeito, mas com excelência, na excelência, para a excelência, porque é também onde a gente pode verdadeiramente, porque só onde a gente pode verdadeiramente entregar o amor de Cristo é que existe o também com excelência. O também da excelência é só onde a gente pode entregar com excelência. E a excelência é o amor do nosso Pai, o amor de Cristo para as pessoas. E a mesa, ela sempre traz algo excelente da parte de Deus para as vidas que estão sentadas em volta dela. Amém? Era só isso que eu queria dizer. Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Quem mais, meninas, aqui? Silvinha? Já tá abrindo aqui. Abre seu áudio. Não, em tudo que foi falado, né, eu pensei só de acrescentar alguma coisa. Quando a gente fala da mesa, a mesa da comunhão, da ceia, né, a gente abstrai e deixa, assim, fora, como se fosse fora do nosso cotidiano, né? E ela falou, né, que ela se preparou para estar aqui, né? Certamente, ela pensou na motivação com que ela estaria nesse encontro, né? Então, eu acho que nós temos que nos questionar, isso é uma forma de oração. Toda hora eu falo assim, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou indo encontrar com as minhas irmãs numa ceia, que é o café da manhã? Qual que é a motivação? É um marketing pessoal? É aumentar o meu networking? O que é que está me levando a isso? Ou é simplesmente o que eu estou buscando no Senhor com todo o meu coração? Então, eu acho que você conferir no seu coração as motivações com que você age é uma forma de você estar em sintonia com o Senhor e com os seus desejos, com os seus motivos, né? Ontem, na nossa reunião, eu falei muito do exercício da vontade, né? A gente tem que sempre dizer que eu vou porque eu estou com vontade ou a minha vontade está submetida ao meu espírito. Então, é essa a questão. Eu sempre falo disso, vocês estão cansados de me ouvir, porque é uma oração constante na minha vida, é saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora. Isso ajusta com o que eu tenho falado sobre a palavra de Deus, o que eu tenho aprendido na palavra de Deus, o que tem me dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, é essa a pergunta, porque Paulo fala da ceia ali, com que intenção eles iam nascer? Para se alimentar fisicamente? Para saciar o apetite? Ou para encontrar, para estar em unidade com os irmãos? É aquela ela falou, na mesa você não se levanta abruptamente. Na mesa você compartilha o seu coração. Então, aqui uma mesa, né? Seja, como ela falou, aqui no online, que também nós estamos presentes com vocês, ou aí vocês reunidos. O que é que nós estamos compartilhando? O que é que está trazendo para o corpo de Cristo a unidade e a percepção de coisas que às vezes nos passam despercebidas porque nós andamos no automático. Então, essa chamada de Deus para a mesa é uma chamada para a comunhão, mas é principalmente uma chamada
para nossa consciência, trazer para nós mesmos o que é que nos leva a agir. E fazer a seguinte oração, né? Senhor, o Senhor está atrás de mim, o Senhor me dirige. É para cá que eu vou, é para lá, como é que eu ajo, né? Às vezes tem coisas muito pequenas. Eu compartilhei ontem no nosso grupo que essa semana o Luiz derramou uma jarra de suco na mesa. Normalmente eu fico muito nervosa, porque aí você tem que limpar o chão, a cadeira, a mesa, etc. Né? Dessa vez, como ela falou, eu estava cheia, eu tinha já orado, feito meu devocional. E eu fui lá, limpei, calmamente limpei, né? E até a pouco ele me abraçou e falou, obrigado. Eu falei, olha, por quê? Não, você não brigou comigo. Então, é uma coisa tão simples. E quanto eu tenho pecado nisso, sabe? Em ficar nervosa por coisas que a minha nervosismo não vai melhorar nada. Então, é isso, eu conferia no seu coração. Aí, parece que é uma coisa muito simples, mas eu exerci o domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito tinha falado comigo de várias coisas e eu estava preparada para aquele momento. Então, uma mesa de comunhão, no nosso café da manhã, poderia se tornar uma mesa de conflito. E por causa de uma atitude tão simples, né? Se eu falar isso entre os entendidos do mundo, os sábios do mundo, eu não ouvi de mim. Eu acho que é uma bobagem. Mas para nós que temos espírito, você obteve, né, um domínio próprio que tornou o seu dia muito melhor. Então, é por isso que eu falei, às vezes a gente pensa, a gente abstrai para a ceia na igreja, para a ceia lá no Senhor naquele momento, e na verdade Deus está nos chamando para a ceia em família, para a afetividade, para as coisas de família, para os momentos em que eles podem ser melhores, mais frutíferos ou insignificantes por causa de atitudes que não trazem unidade, não demonstram afeto, não demonstram tolerância, não demonstram o cristão que nós somos. Amém, glória a Deus. A Beth vai falar aqui, já vai orar. Tem mais alguém aí querendo falar? Vem dentro. Falando do que a Silvinha falou, da gente sair do automático. Nós temos tudo para entrar no automático, né? A gente acorda, abre o celular, ele já tá aquelas bolinhas verdes lá todas te chamando. E nesse exercício de examinar, ele é um exercício importante para nós sairmos do automático. E quando a gente vai examinar, existe uma diferença, que aqui fala de disciplina, uma diferença entre disciplina e uma diferença entre cruz. Existe uma diferença, os dois promovem dor, os dois. Só que a disciplina é quando a gente está em caminho contrário ao que diz a palavra. Então, Paulo, ele esteve em caminhos contrários ao que dizia a palavra? Esteve. E ele levou uma disciplina. Agora, a cruz é quando você está no caminho. Você está no caminho. Até Jesus levou a cruz. Então, as aflições que nós temos, às vezes elas podem ser disciplina e às vezes elas podem ser cruz. Então, essa dor que nós sentimos, e eu falo isso, gente, porque no nosso grupo tem muitas situações complexas agora, difíceis de lidar, que doem no corpo, que doem na carne. E nós precisamos entender, sair desse automático para que nós possamos entender para que, eu estou no caminho, eu tenho que mudar de caminho. Porque isso é que é metanoia. É você ter um arrependimento tal que as suas ações, elas simplesmente vão condizer em alinhamento com o céu. É isso que fala em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós somos chamados
a liberdade. Mas é a partir do conhecimento da verdade. E essa verdade não é isso aqui, ó, não é o logos nem o rema. A verdade que está escrito lá é uma verdade de uma realidade transformacional. Então, é uma realidade de nós conhecermos o que está no céu. Porque não é a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. Então, nós precisamos conhecer essa verdade, essa realidade do céu. Porque, gente, nós podemos acordar e falar assim, o reino espiritual, não, o reino espiritual, existe. Olha, que o inimigo, ele acreditou muito mais na Bíblia do que você. Então, pergunta para o Senhor, eu estou em batalha ou eu estou em disciplina? Eu estou levando a cruz ou eu estou em disciplina? Porque isso faz total diferença. Gente, a disciplina vai exigir você arrependimento e confissão. Agora, a batalha, a sua cruz, vai exigir você o quê? De levar, é resistência. Então, assim, existem as duas situações nas nossas vidas. E muitas estamos vivendo dores, mas elas são dores a partir de quê? Então, a gente precisa voltar lá, volta aos primeiros começos. É isso que o profeta fala, volta aos primeiros começos. Então, volta lá onde você caiu. Onde você caiu. E o que te derrubou foi o quê? Foi algo que você precisa de mudar na sua atitude, mas a atitude, ela só muda depois do coração, gente. Não adianta, não. A gente vir fazer bonitinho na fachada. Então, volta lá, onde você caiu. E saiba, se você caiu por conta de alguma falha, Deus, ele não traz condenação, porque quem traz condenação é o inimigo. Então, você vai lá, se levanta, arrepende, confessa e deixa. É isso que Deus fala. É isso que Jesus fala. Abandona. Agora, se é uma cruz que você precisa de levar, que você precisa de vencer, gente, o que vocês vão entregar para Jesus? Porque fala que nós vamos entregar as nossas coroas. Então, elas vão custar para vocês. Então, a gente entrega, sim, as nossas falhas, a gente entrega as nossas falhas, mas a gente também entrega as nossas vitórias. Então, essa chamada de Paulo, porque ele vai falar dos dons, dos presentes de Deus, no próximo capítulo ele vai falar dos dons. Então, mas para os dons a gente tem que estar assim, ó, bem juntinho com Deus, em comunhão total, em alinhamento total com Ele, porque é assim que a gente recebe os dons, os presentes. Nós estamos habilitados a receber esses presentes. Aí, irmãs, como que você faz para saber se você está em disciplina ou na batalha? Pega os frutos da sua mão. Onde que estão os seus frutos? A Bíblia diz que Deus vê a nossa vida em coerência com os frutos. São os frutos. Você está frutificando? Hoje você frutificou? Ontem você frutificou? Ou o seu evangelho é só para edificação sua, pessoal? O evangelho, irmãs, tem que ser percebido por todos. Tem que ser respirado. Tem que ser um testemunho vivo. E é por isso que Paulo está nos chamando a atenção aqui, e a Derby está trazendo essa parte assim, muito importante, para a gente sonhar, sondar o nosso coração. Nós não temos autoridades para falar que alguém caiu. Só o Senhor sabe se alguém caiu. E se alguém caiu, irmãs, vamos estender a mão para essas pessoas levantar. Sabe por quê, irmãs? Porque o julgamento não vem do Senhor. O Senhor é um Deus de justiça, de graça e de perdão. Todos os dias o Senhor vai te perdoar. Mas Ele vai te perdoar na perspectiva de você estar com essa intenção. Igual a Derby falou. Sonda seu coração, minhas irmãs. Sonda. Vê se o seu ministério está frutificando. Qual que é o seu ministério hoje? Às vezes o seu ministério é lá dentro da sua casa. Seus filhos e seu marido. Às vezes você está precisando frutificar lá primeiro, para depois frutificar na rua. Certo? Vamos frutificar dentro de casa. Às vezes é sua mãe, seu pai, seus irmãos. Você está frutificando? Essa semana, esses últimos dias, lá em casa, a gente tem sondado muito a nossa vida cristã no início. Como nós, quando nos convertemos, ficamos religiosos e afastamos os nossos parentes. A gente ouviu uma família.
E aquele pai e aquela mãe estavam indignados com aquele posicionamento daquele filho que se converteu e queria dizer que ele era melhor do que os outros. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da graça. Mas glória a Deus por Jesus Cristo que nos reconecta. Então nós precisamos entender dessa palavra hoje com toda a profundidade em cada uma das entregas que foram feitas aqui. Da Derbe, da Eliane, da Silvinha, né, da Gláucia. Sabe por quê, irmãs? Porque o Senhor espera de nós que a gente seja transformado no caráter de Cristo Jesus. Vamos orar, ora aí, amada. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela a nova aliança, ó Deus, em Cristo Jesus. Foi o Senhor que nos proporcionou, ó Deus. Jesus, Ele é o nosso escape perfeito, Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a ceia como uma memória, ó Deus. Isso é um memorial nas nossas vidas. Então, ó Deus, sempre quando precisarmos lembrar, ó Deus, das coisas de onde o Senhor nos tirou, ó Pai. É ali, é nesse momento que nós precisamos ceiar do Senhor, nós precisamos comer sim esse corpo, ó Deus, que foi moído, que foi trespassado, que foi ferido, ó Deus. É isso que a ceia representa, ó Deus. E nós bebemos esse cálice, o cálice da nova aliança, ó Deus, a aliança em Cristo. É uma nova aliança que o Senhor tem por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgata para uma nova aliança, ó Deus. Nos dê a revelação completa, ó Deus. Ela é gradativa, mas nós queremos. A única fome que nós queremos ter, ó Deus, a única sede que nós teremos que ter é do Senhor, ó Pai. Que nós sejamos saciados no Senhor, ó Pai. Nada nesse mundo é capaz de saciar a nossa sede, a nossa fome. É só o Senhor, ó Deus. Então vem nesse momento, ó Pai, alcance cada uma das minhas irmãs, onde elas estão, ó Pai, nas suas lutas, nas suas dores, ó Pai. Nós não somos menos porque estamos passando por dor, ó Deus. Nós não somos menores por conta disso, Pai. Mas nós somos, sim, capacitados a passar, ó Deus. Nós sabemos que vai passar. Esse mundo vai passar, ó Pai. A única coisa que não passa é as Tuas promessas, ó Pai. E é nisso que nós firmamos. Nós firmamos nessa palavra, que é verdadeira, que é insubstituível, que não se corrompe, ó Deus. Então renova em nós a consciência da aliança, que nós somos casados com o Senhor, ó Pai. É isso que nós temos, Pai. É só assim que nós podemos, ó Pai, exercer dons, ó Pai. É só passando pela sua ceia. É só reconhecendo, Pai, de onde nós saímos, ó Pai. E nós te agradecemos por tamanha graça. Nos dê a consciência de levar isso adiante, ó Pai, com o mesmo temor, Pai, que é algo que nos dá a sabedoria, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, meninas. Se preparem, viu? Quinta-feira nós vamos estar lá na casa da Delcione e nós vamos